Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, por favor. Obrigado. Hebreus, capítulo 1, nós, ao longo de todo o mês, fomos muito ministrados pelo Senhor a respeito de Sua Majestade. Crescemos muito, compreendemos muitos aspectos da majestade de Deus, e eu espero que eu possa ser um canal nesta noite para continuar entregando mais uma porção daquilo que o Senhor quer confiar a nós. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso nos céus. Amém. Nós vamos encontrar na figura de Cristo alguns aspectos que expressam, manifestam Sua majestade. Antes de tudo, deixa eu tentar contextualizar os meus irmãos. O autor de Hebreus capítulo 1, ele tem por finalidade expressar a superioridade do Filho de Deus, a supremacia de Cristo. Haja vista que os judeus daquele tempo estavam meio desesperançosos e a fim de retroceder ao judaísmo depois de ter encontrado Jesus. Então o autor da carta quer expor que não existe grandeza, ou de certa forma que seria loucura retroceder ao judaísmo depois de ter abraçado a causa de Cristo. Então ele vai começar a expressar a superioridade de Jesus Cristo, a supremacia de Jesus em relação aos anjos. Esse é o contexto do capítulo 1 que o autor de aos Hebreus escreve. E nós vamos estudar aqui, ou melhor, compreender aqui alguns aspectos de Sua majestade inseridas na pessoa de Jesus. Eu sei que você já ouviu isso aqui ao longo desse mês, mas é bom reafirmar aquilo que você já ouviu. Se você fizer uma análise, uma pesquisa sobre o significado, no sentido literal de majestade, majestade significa caráter do que se impõe respeito e veneração. Caráter do que se mostra grande, do que possui grandeza. Esse é o significado de majestade. Majestade em si não é a grandeza, você já ouviu isso aqui. A majestade não é em si a grandeza, mas são elementos que materializam, que expressam, que revelam a grandeza de um rei, ou de alguém, ou de um reino. Bruno, por exemplo, quando pregou aqui, usou o exemplo da rainha de Sabá, quando visitou Salomão em seu tempo, e os diversos elementos que se denotam como majestade, que expressaram a
grandeza daquele reino, a grandeza daquele palácio. Outro exemplo claro está no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, quando Davi está trazendo para Israel os elementos raros que seriam utilizados na construção do templo. Davi recolhe elementos raríssimos do seu tempo: ouro, prata, cobre, tantos outros elementos que foram fundamentais na utilização, na construção do templo, e que de certa forma era uma expressão de majestade. Capítulo 29 do livro das Crônicas, do primeiro livro das Crônicas, quando Davi faz o ajuntamento de todos esses elementos, e ele percebe o valor que possui naqueles elementos, ele começa a expressar maravilhosamente, maravilhado, a grandeza de Deus. Então, a majestade em si não é a grandeza, mas elementos que expõem a grandeza de um rei, de um reino ou de um alguém. Está claro para os meus irmãos? Isso é um princípio ensinável para a vida prática da igreja, porque nos dias atuais, nós precisamos compreender, isso é fundamental, essa compreensão, que a igreja de Cristo Jesus, eu quero aqui me ater com você a esse princípio, a igreja de Cristo Jesus, ela é o elemento de Deus que expõe a sua majestade ao mundo, elemento que impõe respeito, que captura a atenção do mundo, que revela a grandeza de quem Deus é. A igreja de Cristo Jesus é a expressão, a manifestação da majestade de Deus. Eu não sei se isso é fundamental para você, mas para mim é encorajador saber que Deus colocou uma porção em mim, em você, em nós, coletivamente, que representa a sua majestade para um mundo cego. Esse elemento de Deus se chama igreja, que representa a sua majestade. Nós precisamos compreender isso. O que nós vamos estudar aqui hoje é alguns aspectos da majestade de Deus. Deus é majestoso em toda a sua plenitude, em toda a plenitude da sua glória. Mas nós vamos aqui destacar alguns aspectos da sua grandiosa majestade. E o primeiro aspecto da majestade de Deus que eu gostaria de destacar aqui é: Ele é majestoso naquilo que Ele é, pelo simples fato dele ser Deus. Amém? Deus é majestoso naquilo que Ele é, pelo simples fato dele ser Deus. Hebreus capítulo 1, nós lemos, versículo 3, repare: o qual sendo o resplendor da glória e a imagem expressa de sua pessoa. Jesus não é igual ou semelhante, Ele é a expressão exata de quem Deus é. E se compreendermos isso, a nossa mente se abre. Por que a nossa mente se abre? Porque somente obtendo o conhecimento de quem Deus é, saberemos e teremos a compreensão da sua majestade. Se não obtivermos o conhecimento da pessoa de Deus, não teremos ou obteremos revelação de sua majestade. Nós precisamos compreender quem Deus é, e à medida que compreendemos quem Ele é, conheceremos a sua majestade. Muitos de nós, por muitas vezes, não temos o entendimento claro da majestade de Deus, porque não dedicamos tempo ao conhecimento de quem Ele é.
Uma vez que não conhecemos quem o Senhor é, não compreenderemos a sua grandeza, a sua honra, a sua sublimidade, o seu governo, não compreenderemos a sua soberania. Mas, meus irmãos, eu gostaria que nós fôssemos encorajados pelo Espírito Santo nessa noite, a compreender que à medida que nos relacionarmos no conhecimento de Deus, que buscarmos o conhecimento de Deus, obteremos a revelação de sua majestade. Compreenderemos a sua majestade. É importante frisar isso. Precisamos conhecer ao Senhor. E à medida que conhecemos ao Senhor, temos a revelação de sua majestade. Ele é majestoso naquilo que Ele é, porque Ele é Deus. Segundo aspecto da majestade é que Ele é majestoso em tudo que Ele criou. Eu queria que você abrisse comigo, ou se puder, Mateus, projetar, Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e também as invisíveis. Bruno recitou Romanos, capítulo 1, versículo 20, os atributos invisíveis aqui na pregação anterior, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e também para Ele. Deus, Cristo, é majestoso em tudo em que Ele criou. Isaías, capítulo 40 e versículo de número 12, olha que interessante, o tamanho da majestade de Deus a partir daquilo que Ele criou. Quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida a pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Essa é uma pergunta que depois Ele mesmo responde. Nós precisamos compreender isso aqui. A majestade de Deus se revela em tudo aquilo que Ele criou. Hoje pela manhã, quando eu estava meditando aqui na igreja, em um momento das nossas pautas de oração, eu até anotei com relação a isso, algo que o Senhor falou comigo. E quando eu estava ali pensando na compreensão de que a majestade de Deus se revela em tudo aquilo que Ele criou, Deus me fez lembrar de Gênesis capítulo 1, quando Deus é apresentado pelo escritor bíblico como o soberano criador, aquele que no princípio, pelo poder da sua palavra, trouxe a todos todas as coisas à existência. Observe comigo, Ele foi apresentado como supremo e majestoso criador do universo. Todas as coisas foram idealizadas por Ele, de forma funcional, de forma perfeita e organizada. A majestade de Deus se revela em tudo aquilo que Ele criou. Todas as coisas que Deus criou apontam para a sua majestade, e nós precisamos aprender com o Espírito Santo a valorizar, a honrar aquilo que Deus criou, inclusive as coisas simples, porque elas revelam as obras da sua mão. A gente vai compreendendo isso e aprofunda um pouco mais a ideia, porque Deus não só criou, esse Deus majestoso não só criou todas as coisas, como Ele também sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Meu Deus. Ele não só criou, como sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz no livro dos Salmos,
de número 29, se eu não me engano, verso de número 3, se o Mateus puder colocar aqui, a respeito da voz de Deus. Ouviu-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4, por favor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E nós precisamos compreender algo aqui: tudo aquilo que Deus cria e gera, Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Tudo aquilo que Ele cria e faz gerar, Ele também sustenta pelo poder da sua palavra. Nós precisamos definir isso. O segundo aspecto da majestade de Deus é o fato de que Ele não só criou todas as coisas, mas continua sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso é muito poderoso. Eu vou ser um pouco vulnerável para os irmãos. Alguns dias atrás eu estava vivendo uma crise muito grande, muito grande, muito grande. Comentei com algumas pessoas específicas, crise. Tentei atrair Deus para a minha realidade, Monique. Tentei fazer com que Deus viesse a compreender os meus pontos de interrogação, as minhas dúvidas, as muitas dúvidas que estavam na minha mente. Em algum momento o Espírito Santo começou a ministrar, inclusive quando eu estava ali buscando me preparar para o que ia falar aqui, embora o Bruno desconstruiu, né, o que eu estava planejado, amém? Mas foi muito abençoador, foi muito forte inclusive. Mas o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Em algum momento o Espírito Santo falou comigo: William, você não vai atrair Deus a tentar compreender o modo como você está pensando. Eu quero te revelar a grandeza de quem Deus é, porque a partir do momento em que você tem essa compreensão, você sai desse lugar de interrogativo a partir das percepções naturais e começam a ver as coisas de acordo com como Deus as vê. Eu não quero que você me traga para o seu mundo, eu quero te elevar para a maneira como eu vejo as coisas. E a maneira como eu vejo as coisas não é de acordo com como você está vendo. Você está vendo crise, você está tendo crise, você está olhando ao redor, mas eu quero chamar a sua atenção para a minha soberania, para a minha grandeza, para a minha majestade, para que você possa ter a compreensão sobre mim. Nós tendemos a ser assim, a querer atrair Deus para as nossas circunstâncias, de dizer: olha como pensamos determinadas coisas, mas o Senhor segue querendo nos ensinar: saia da atmosfera natural e seja elevado pelo Espírito Santo para um lugar espiritual, para compreender a maneira como Deus está vendo, a maneira como Ele está pensando e o modo como Ele requer que nos posicionamos. Isso foi libertador, Bruno. Isso foi libertador, Gabriel. Porque eu pensei: não vai dar certo, isso não vai ser legal. E o Senhor falou comigo: para, rapaz, não olha do seu jeito. Deixa eu te ensinar a maneira correta de compreender e de avistar as coisas. Que o Senhor nos inspire por meio do Espírito a compreensão de um nível mais elevado, a partir do quê? A partir desse conhecimento de quem Ele é, porque quando conhecemos quem Ele é, conhecemos os seus atributos, a sua grandeza, a sua soberania, e passamos a responder de acordo com o modo como Ele está nos ensinando a olhar as coisas. Mas às vezes invertemos as ordens das coisas, queremos atrair Deus para a nossa realidade. Queremos atrair Deus para o nosso modo limitado de ver. Para o nosso, costumamos, e aí é muito sério isso, porque eu sou um cara que tenho sido confrontado por Deus nesse aspecto constantemente.
temos vícios de desviar a atenção para um lado e para o outro, para lugares que não deveríamos. E o Senhor está o tempo todo se revelando, para que, a partir da revelação de quem Ele é, saberemos exatamente para onde olhar e como ver as coisas. Meus irmãos, que possamos ser batizados com arrependimento, que possamos ser batizados com arrependimento pelas vezes que deixamos de olhar para onde Deus está nos ensinando a olhar, pelas vezes que tentamos atrair Deus para o nosso pequeno mundo limitado, mas não nos permitimos que o Espírito Santo nos eleve a um lugar mais profundo. João, no livro do Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 4 ou capítulo 5, a visão que ele tem começa a partir de um lugar elevado. Ele começa dizendo que havia sido convidado a subir. Sobe porque Deus o levará ao trono e revelará coisas a respeito do fim. Nós precisamos ser exatamente assim, permitir que o Espírito Santo nos faça subir o nível. O que é isso? Sair da perspectiva do natural, sair de um olhar daquilo que está em torno e começarmos a sermos levados pelo Espírito ao trono da sua graça para compreender tudo aquilo que Deus tem para revelar. Sobe. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Última coisa que eu queria meditar com você, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, ou que o Mateus projetasse aí. Mais um aspecto da majestade de Deus. Ele é majestoso em tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu comecei dizendo que Deus é majestoso em quem Ele é, para que possamos ir em direção ao conhecimento de Deus e compreendermos a sua majestade. Eu disse que Ele é majestoso naquilo que Ele criou, para que tenhamos a dimensão de sua grandeza. E agora eu estou dizendo que Ele é majestoso naquilo que Ele ainda vai fazer, a redenção dos filhos. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 5, por favor. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e também fiéis. O livro do Apocalipse, e eu até anotei isso aqui, ele se encerra com um desfecho de suas profecias, fazendo a descrição da glória, de tudo aquilo que é glorioso e que Deus está preparando em todo o seu brilho e sua majestade. Ele reserva no tempo e na história para todos aqueles que receberam Jesus como Cristo, como Salvador, como seu Salvador pessoal. A este, como ele disse, como Paulo disse, na sua escrita aos Efésios, a este a redenção está pronta. Efésios capítulo 1, versículo 14, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Nenhum dinheiro no mundo é necessário, pois o preço que o Senhor Jesus pagou por nós na cruz do Calvário foi suficiente para crermos, para confiarmos, para acreditarmos, para sermos perseverantes. Hebreus capítulo 9, versículo
12, e não foi pelo sangue de bodes ou novilhos, mas sim pelo seu próprio sangue, que entrou uma vez por todos no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem deleito e sem mancha, o sangue de Cristo. A majestade de Deus pode ser contemplada nas maravilhas da criação, da sua criação perfeita, e em tudo aquilo que Ele fez. Porque eu não posso olhar para a relação de tudo aquilo que Deus reservou para esse futuro próximo de redenção para os seus filhos. Uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Porque não podemos olhar para isso e contemplar majestade, se tudo isso descreve toda a beleza e toda a grandeza daquilo que somente Deus, com todo o seu poder e sua majestade, poderia preparar para nós que somos filhos. Somente Ele pode preparar esse lugar novo. Somente Ele pode preparar esse lugar, e a sua majestade é vista aí. Eu queria nesta noite te encorajar a ficar de pé comigo. Eu aprendi um princípio muito legal. Da última vez eu até conversei com o pastor Tom, porque eu sou um cara que sempre gostei de falar muito. E ele me disse algo: William, fale só aquilo que for da parte de Deus para falar, não encha linguiça. Aquilo que Deus tem para falar é o suficiente para que os irmãos saiam edificados. Então, eu estou até aqui com 3 aspectos, 3 consciências de algo aqui. Eu me lembro que na primeira semana o Gabriel pregou e ele disse que a majestade de Deus está atrelada ou é antecedida pela maravilha, pelo senso de maravilha. E eu tentei atrelar isso porque o exemplo que eu usei de Davi, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, diz exatamente isso, que com os elementos que Davi pega para construir o templo, ele se maravilha, e ele contempla a grandeza de Deus a partir daqueles elementos, majestade. Ele contempla a grandeza de Deus a partir daquilo ali. O Bruno pregou aqui e nos ensinou de maneira muito poderosa a grandeza do Senhor e o modo como esse Deus que é transcendente, também é imanente, se relaciona com a sua criação, a fim de que a sua criação manifeste essa grandeza. E na semana passada, o nosso pastor Manuel falou um pouquinho da grandiosidade de Deus na perspectiva da nova criação. E eu hoje tentei, de alguma forma, fazer com que você leve 3 princípios para casa, a partir de uma única consciência. Deus é majestoso em quem Ele é. E se obtermos o conhecimento de quem Ele é, teremos a revelação de sua majestade. Deus é majestoso em tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou. E não só tudo aquilo que Ele criou. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Tudo segue no controle dEle, que é soberano. E por último, Deus é majestoso em tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. A redenção para os filhos, uma cidade santa, um novo lugar, um lugar que somente Ele foi e é capaz de preparar com toda a sua majestade, para que nós de uma vez por todas desfrutemos, para que nós de uma vez por todas possamos acessar. Mas existe algo aí. A grandeza de Deus, a superioridade do Cristo, a majestade de Deus só se foi revelada a partir de uma única coisa,
aos homens. Isaías capítulo 6. No ano de maior crise, o ano que morreu o rei Uzias, ano de luto, Isaías não dá ênfase à crise, ao luto. Isaías diz: eu vi o Senhor. Meu Deus. Eu vi o Senhor. Onde? Assentado. No ano que morre o rei Uzias, é a morte de um rei. É um ano de crise. É um ano difícil. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Homens que viram e veem a glória de Deus têm a compreensão do seu plano, têm a compreensão a respeito de si mesmo. Você sabe que Isaías por diversas vezes também profetizou a respeito de Israel sendo casa rebelde, várias coisas. Mas quando ele vê o Senhor, ele não só vê o atributo de Deus, o quão santo ele é, mas ele vê também o tipo de gente que ele é. Vi que eu sou um cara de lábios impuros. Mas qual é o segredo aqui? É que à medida em que Deus revela a sua glória para aqueles que o viram, Deus não só faz ver que tipo de gente ruim nós somos, como também faz compreendermos que Ele é capaz de nos transformar aquilo que Ele quer nos tornar. Por que devemos perseguir essa glória? Porque essa deve ser a nossa dor, ver a Deus, conhecer a Deus, porque é o único meio para compreender que somos dependentes deles e capazes de sermos transformados, mudados. Meus irmãos, não faz sentido para nós como igreja, como casa, continuarmos aqui todos os domingos, o dia que desistirmos de perseguir a glória de Deus, o dia que desistirmos de ver a glória de Deus, o dia que pararmos de olhar para a glória de Deus, porque somente vendo a glória de Deus, não daremos ênfase às outras coisas, não olharemos para as coisas efêmeras e olharemos para aquilo que nos cabe olhar e reconhecer de uma vez por todas. A minha oração hoje aqui é para que o Senhor, através do Espírito, possa acessar o nosso interior, acessar o nosso coração e mostrar a sua santidade, o seu caráter, seus atributos, porque Ele vai encontrar em nós homens e mulheres disponíveis que perseguem e querem ver a sua glória. Somente homens que viram a glória de Deus foram capazes de compreender e expressar a grandeza de quem Deus é. Eu disse aqui que a igreja é esse elemento de Deus que manifesta a sua majestade. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, baseado no cabeça, no fundamento. Então ela possui a revelação de quem Cristo é, e por isso ela manifesta uma porção da majestade de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que enquanto família, quando nos reunimos para conhecermos a glória de Deus, para perseguirmos a glória de Deus, Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando ao seu caráter e nos tornando uma expressão da sua glória para o mundo. Paulo disse que a ardente criatura espera o quê? A manifestação dos filhos. A gente costuma dizer sobre maturidade, mas o que é maturidade? Maturidade são homens que viram a glória de Deus. Maturidade são homens que querem ver a glória de Deus, filhos maduros que revelam a glória
glória do Cristo. Queria que você estendesse as suas mãos agora. Passamos muito tempo, discutimos coisas que são passageiras. Passamos muito tempo tentando atrair Deus para o nosso mundo limitado. Mas chegou a hora do Espírito Santo acessar o nosso coração e nos levar a uma dimensão para além do natural. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você, para todos os meus irmãos, para toda a nossa família que está aqui? Para, você não vai olhar mais a partir da sua perspectiva, porque enquanto você ficar olhando a partir da sua perspectiva natural, você vai ter crises e crises e crises e crises e crises e crises. Deixa eu te levar a um lugar mais alto, porque eu quero revelar a minha grandeza. Esse Deus que na palma das suas mãos controla tudo. Salmo de número 19, eu me lembrei aqui, se eu não me engano, e verso de número 1, eu quero encerrar com esse texto, para que tenhamos a compreensão. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, meus irmãos. Eu quero estar disponível para perseguir essa glória de Deus. Essa é a minha dor. Olhar para a glória de Deus. Os anjos cantam de eternidade a eternidade uma única coisa: Santo, Santo, Santo. É repetitivo, William? Não. É porque todo dia eles só apontam o seu olhar para uma única coisa. Aquilo que eles veem, eles declaram. Aquilo que eles veem, eles manifestam. Aquilo que eles veem, eles expressam. Aquilo que eles veem, eles revelam. Quem eles veem? O Santo. Então o que lhe resta é declarar: Santo, Santo, Santo. Enquanto estivermos olhando para outras coisas, não compreenderemos a grandeza de Deus. Mas se assumirmos um compromisso de deixar o Espírito Santo, isso não é na força do braço. Eu não consigo isso na força do meu braço. Você não consegue isso na força do seu braço. Se assumirmos o compromisso de deixar o Espírito Santo nos levar a esse lugar de conhecimento da glória de Deus, o que teremos através dos nossos lábios, do nosso coração e da nossa posição é uma única canção, uma única fé, uma única expressão de um só Senhor, de um só Cristo, de uma só grandeza, de um só soberano. Mas nós precisamos desconstruir todos os ídolos do nosso coração agora. Essa é a proposta de Deus hoje. Nos arrependemos, Jesus, de tudo aquilo que fizemos, que nos desviou o olhar da sua glória. Mas como Isaías, queremos ver o Senhor, porque à medida que vemos o Senhor, conhecemos a sua majestade. Tem alguém aqui que quer conhecer um pouco mais da majestade de Deus? Queria que você com as suas palavras dissesse isso. Vem aqui, Espírito Santo, me ensina a perseguir a sua glória. Me ensina a não olhar para aquilo que é momentâneo, para aquilo que é passageiro. Me ensina a não olhar para tudo aquilo que não vai me levar a lugar algum. Eu quero perseguir a sua glória, e somente isso, até que nós sejamos a expressão manifesta da sua majestade para um mundo caído. Meus irmãos, é verdade, é verdade. O mundo vive injustiça, é verdade. O mundo vive um caos, é verdade, pastora Nath. Está tudo desordenado aí, mas aonde Deus vai revelar a justiça, aonde Deus vai revelar o governo, aonde Deus vai revelar tudo aquilo que diz respeito ao seu reino, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Deus está nos atraindo para esse lugar. Chega, não dá mais para olhar para lugares errados. Jesus é o caminho. Ele disse: quem vê o Pai me vê. Quem vê o Pai me vê. Quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Quem vê a mim vê o Pai. Vamos lá. Não há outro caminho, Redil.
Você passou o tempo todo querendo ver você